todos, prazer em tê-los aqui. Vamos começar, então, a apresentação do TCC intitulado Análise e Aplicação de Técnicas de Otimização de Código. Foi realizado e será apresentado pelos alunos Arthur Moreira Passos e Guilherme Santiago Reis. Agradeço a presença aqui do professor Fábio Lubacheski, que é o orientador da equipe, professor Ivan Carlos e professor Charles Bulhosa, que acompanharão e depois farão os seus comentários, as suas sugestões, né, sempre no intuito de enriquecer ainda mais o trabalho e a apresentação de vocês. Meninos, a nossa dinâmica vai ser uma dinâmica rápida. Vocês vão ter 10 minutos para fazer a apresentação de vocês, e depois cada professor vai ter de 5 a 10 minutos para fazer a sua arguição, os seus comentários. E depois vocês fazem as respostas e os comentários que vocês quiserem, tá bom? Boa sorte para vocês. Podem abrir, por favor, a apresentação. Professor Fábio. Isso, compartilha. Isso. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Perfeito. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Guilherme. Então, junto com a turma, a gente vai apresentar o nosso TCC, com foco aí em análise e aplicação de técnicas de otimização de código. O professor Fábio, como comentado, foi o nosso orientador e o professor Jean foi o nosso co-orientador. Bom, para iniciar a nossa apresentação, falar um pouco do nosso objetivo, né? Que a gente teve, o objetivo é de responder a seguinte pergunta aqui: como podemos identificar e abordar um problema de desempenho em um código-fonte, desde fazendo um profiling até mesmo como a gente pode realmente solucionar esse problema. Para falar um pouco da metodologia, eu vou chamar o Tur. O projeto na metodologia a gente resolveu dividir em 5 etapas. Começando pela pesquisa do referencial, em seguida escolhemos os programas que vamos aplicar as técnicas, depois realizamos o profiling e análise das aplicações, depois aplicamos as técnicas que nós pesquisamos no referencial e, por fim, analisamos os resultados. A partir disso, os projetos selecionados foram 2, nós selecionamos o Star and Exoplanets e o Catfly. Iniciando pelo Star and Exoplanets, é uma aplicação desktop com o propósito de calcular a curva de luz de estrelas emitida por exoplanetas. Para o teste, nós realizamos 100 vezes e tiramos a média do tempo de execução, removemos a UI para evitar o tempo de manuseio da aplicação e utilizamos parâmetros que estressam a aplicação. Essa aplicação roda principalmente em Python, mas tem alguns módulos em C nos quais ocorre a carga mais pesada da aplicação. Na parte de análise, nós começamos rodando um profiling dessa aplicação e exibimos a partir de um Flame Graph, que exibe o tempo médio de CPU de cada função. Nela podemos ver que uma função que se destaca é o ClearEclipse. Nessa função, nós percebemos que tem um laço de cálculo bem intenso, que é o cálculo principal que ocorre na aplicação, e nesse laço nós percebemos que há algumas variáveis que realizam cálculos duplicados. Dessa forma, nós podemos extrair esses cálculos e unir, só calculando uma vez, mas também percebemos que tem várias outras variáveis que podem também, além de ser unificadas, mas extraídas do loop. Essas técnicas juntas são Common Subexpression Elimination e o Hoisting. Dessa forma, podemos ver que o código com as variáveis extraídas fica dessa forma. E, como resultado, percebemos que teve uma melhora significativa do tempo de execução médio do código. A partir disso, podemos perceber que ali também temos uma chamada para a função C, para um dos módulos em C. Dessa forma, também percebemos no código em C que também há o recálculo dessas variáveis que já são calculadas no trecho em Python, então nós extraímos esses trechos para serem passados como parâmetro para a função em C. Dessa forma, a função em C fica dessa forma. Houve uma melhora mínima do tempo de execução médio. Por fim, também percebemos que era possível evitar uma branch, substituindo a condição do if por uma multiplicação, tendo em vista que dentro do if há apenas uma atribuição de variável. Podemos ver que
a atribuição ficaria multiplicada pelo valor da condição. Contudo, percebemos que o resultado ficou pior do que, inclusive, sem alteração, tendo em vista que provavelmente o compilador em C já realizava essa otimização, e ainda algumas outras que foram impossibilitadas pela alteração que a gente fez no código. A partir disso, eu vou chamar o Gui para explicar o projeto Catfly. Bom, a nossa segunda aplicação foi um jogo usado que tem disponibilidade para iPhone, iPad e também tvOS. É um jogo hiper casual em que a mosca ela precisa desviar dos obstáculos. Como métricas, a gente acabou usando o processo de instalar a aplicação e a gente joga o jogo até 50 segundos de jogo, 50 primeiros segundos de jogo. Isso foi feito 5 vezes e depois foi pego a média. O próprio iPhone traz para a gente já o HUD, que seria algumas informações, algumas métricas que do lado de desenvolvedor. As métricas que a gente acabou usando foi o frame por segundo, que seria o FPS, o consumo de GPU e memória, e também a gente tem a quantidade de nodes e também o FPS, uma outra contagem de FPS. Comentando aí sobre os nodes, essa aplicação, basicamente tudo seria um node, seria basicamente a classe mãe, todos os objetos que é utilizado dentro da programação são filhos, né? Então, desde uma label, um botão, ou até a imagem, é considerado um node. Essa aplicação foi feita em Swift, linguagem nativa da Apple, e foi usada no Framework Sprite Kit, que também pertence à Apple. A parte de profiling foi um pouco diferente em relação ao projeto anterior. A gente acabou analisando como que funciona o framework em si. A gente encontrou esse ciclo de um frame, então quanto mais frames um jogo consegue executar em um período de 1 segundo, que seria a contagem de FPS, né, melhor o jogo fica, ele não fica travando. E esse seria um ciclo para completar um frame. Nesse ciclo, a função update é a função principal usada para desenvolvimento, para a gente poder colocar no código mesmo o que a gente quer atualizar nesses frames. Analisando a função update, a gente encontrou esses métodos que são chamados nessa ordem. Então, a função update chama as 4 métodos que chama os outros 3. A primeira otimização que a gente fez foi na parte de remove nodes. Essa função, ela remove objetos que já passaram da tela. Então, como a mosca está desviando de obstáculos, os obstáculos que ela já desviou e que já não estão sendo mostrados na tela, ela é executada. Só que o problema é que a função update ela é executada a cada ciclo de frame. Então, no período de 50 segundos que a gente fez o teste, e a média de FPS foi de 60, então essa função foi chamada 3.000 vezes. Só que a gente não precisa fazer essa verificação 3.000 vezes. A gente só precisa fazer verificação em algum outro momento. E não, principalmente quando o objeto sai, não a todo momento, todo instante. Então, o que foi feito foi tirar essa chamada do início e foi feito na hora que a gente cria o obstáculo. A lógica de delay para criar um obstáculo já está sendo feita, então na hora de criar a gente já verifica os obstáculos que a gente precisa tirar da tela. Feito essa otimização simples, a gente já teve um ganho aí de FPS, a memória se manteve e a GPU acabou trabalhando um pouco mais. Para a segunda otimização que a gente fez, a gente analisou a função Move Obstacle, que é responsável por mover os obstáculos para tentar atingir a mosca. Vendo o código, logo de cara a gente já consegue ver 2 loops. Então, a técnica que a gente consegue aplicar é juntar esses 2 loops, já que o primeiro é apenas um filtro e o segundo ele usa o resultado desse filtro. A técnica consiste em a gente pegar esses 2, no caso de um filtro e um for normal, a gente junta o for e o filtro ele passa a ser uma condição dentro do for. Assim a gente só executa um único laço. Depois a gente também tem uma outra técnica que a gente pode implementar nessa mesma função, que seria o hoist, como foi comentado no projeto anterior. Nesse caso, a gente vai aplicar numa condicional ao invés de uma variável. Quando a gente aplica o hoist numa condicional, a gente faz uma fissão de laço, ou seja, a gente separa esse laço em 2 e para cada caso da condição. Então, no caso aí da condição do if, a gente coloca o for dentro da condição if e também a gente coloca dentro o mesmo laço na outra condição do else. E por fim, a gente também consegue aplicar o host, e aí também, igual do projeto anterior, a gente consegue fazer na variável. Então a gente consegue extrair essa variável para fora do laço.
Aplicando essas 3 técnicas nessa função, foi feita uma nova análise, e aí a gente também teve um aumento do FPS, a memória aumentou um pouco mais, e também a GPU trabalhou menos em relação às outras 2 análises. As nossas considerações finais é que as técnicas que a gente faz não só traz o desempenho, mas também traz uma legibilidade maior do código. A gente consegue fazer uma separação das ações, a gente consegue criar, por exemplo, um clean code, e a gente consegue também permitir uma manutenção futura no código, fazendo muitas pessoas mexem no código, a gente já consegue entender e permitir essa legibilidade melhor. E além também do próprio desempenho. É claro que existem algumas técnicas que tiveram um efeito muito maior, principalmente na linguagem interpretada Python, mas também nas compiladas, apesar de serem compiladas e serem mais rápidas, a gente ainda, mesmo assim, a gente teve um ganho. Bom, é isso, a gente abre espaço para as dúvidas. Eu conduzo, Dirceu? Não, eu posso conduzir. Obrigado, meninos. Muito boa apresentação, legal. Eu vou convidar agora o professor Ivan para fazer suas sugestões, seus comentários, seus complementos, no intuito de ajudar aí o grupo, se precisar, né, de alguma ajuda aí de complemento. Professor Ivan, por gentileza, suas arguições, seus comentários. Primeiramente, eu agradeço o convite do professor Fábio para participar da banca. Parabenizo o Arthur, o Guilherme, o Charles. Desculpa, o Arthur e o Guilherme, né? O Charles é o colega que está aqui, por participar fazer um bom trabalho. Eu diria que vocês escolheram um tema que geralmente não é tão comum os alunos utilizarem, né? Fazerem trabalhos nessa linha. E é muito interessante porque quando se trabalha na disciplina de compiladores, por exemplo, não é tão comum, não é tão fácil de você conseguir chegar numa etapa de otimização de código. Então, vocês conseguirem avaliar e fazer algo concreto, né, em um sistema real e perceber o ganho que você tem quando você faz uma otimização é algo bastante significativo e eu diria que não só, né, para vocês pessoalmente, mas também para mostrar para boa parte das pessoas, né, que estudam computação, que é muito importante a gente ter atenção a alguns aspectos quando se desenvolve uma solução para um problema. Então, particularmente, eu gostei bastante do trabalho de vocês, eu dei uma olhada no texto, não li por completo, mas o que eu li eu gostei muito, achei que o texto está bem escrito, ele está claro, ele é possível da gente conseguir compreender exatamente o que vocês fizeram. A apresentação que vocês fizeram também, ela foi bastante sucinta, né? Bem síntese mesmo, mas foi bem pontual. Eu acho que colocando esses aspectos dos códigos que vocês melhoraram e que trouxeram relevância, né, para o ganho, seja do processamento, seja de memória ou algo parecido, é bastante importante. E aí, um dos aspectos que vocês abordaram lá na apresentação diz respeito justamente a um ponto onde vocês não perceberam um ganho. Se eu não me engano, não me recordo exatamente qual era a parte, né, que vocês mostraram, mas vocês têm alguma ideia exatamente do porquê esse ganho ele não foi obtido? Será que realmente é por conta da otimização do código C, como vocês colocaram? Então, primeiramente, obrigado aí pelos elogios também. Mas pelo que a gente pesquisou, pelo que a gente conseguiu ali dos referenciais e vimos as possibilidades também, deve ser principalmente uma questão do próprio compilador mesmo, de otimizar, como aquele caso de ser um if, uma atribuição, é mais comum, o compilador tende a ser mais otimizado assim pelos programadores do compilador em si, a melhorar aquele caso que é mais utilizado. Então, provavelmente ele caiu num caso que eles já tinham, é muito específico e eles já estão, o compilador já está acostumado a otimizar. E aí a gente mudando para um padrão de código que teoricamente deveria ficar melhor por remover uma branch do código e ajudar o pipeline, acaba não acontecendo porque
internamente o compilador já é muito mais preparado para esse caso, ele não reconhece esse caso que é mais incomum. Pelo menos ao que tudo indica foi o que a gente percebeu. Entendi. Muito bom. Eu não tenho mais comentários, não. Queria parabenizar o professor Fábio e ao Jean, né, que não está aqui presente, Tá aqui sim. pelo trabalho. Está aí? Já tá aí. Parabéns, então, Jean. Tô aqui escondido aqui. Tá. Gostei muito do trabalho, de verdade. Parabéns aí. Vou voltar a palavra para o professor Dirceu. Muito bom, obrigado, professor Ivan, obrigado pelos comentários. O grupo encare isso como um super elogio, né? E com certeza o professor Ivan, se tiver algum comentário adicional, algo para agregar, ele vai postar lá no Oriente depois, onde vocês vão enxergar os comentários, tá bom? Bom, eu vou passar agora para o professor Charles, que vai também fazer os seus comentários, suas sugestões, suas dúvidas, sua arguição, se assim o tiver. Professor Charles, por favor. Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Fábio e ao Jean pelo convite e também, assim como o Ivan, né, parabenizar os alunos. O trabalho está bem feito, está bem escrito, mostrou direitinho a metodologia, como vocês fizeram, analisaram direitinho também as otimizações, viram quando dá certo, quando não dá. Isso é normal em otimização, né? A gente vai tentando muitas vezes aplicar as técnicas, mas tem a questão da experiência de algumas técnicas não funcionar. Outra depois sempre funciona, mas aí a gente vai utilizar, acaba não dando certo, a gente acaba investigando depois mais a fundo, né? O que está acontecendo? Às vezes pode ser algum gargalo lá no barramento, enfim. Esse é o trabalho de fazer realmente otimização de código, né? E foi o que vocês mostraram. Existem várias formas, né? Você pode fazer otimizações em diferentes níveis, né? Utilizar flag de compilador, manipular arquivo do sistema operacional, enfim, mas vocês optaram pela parte de análise de código, que ficou bacana. Eu fiz alguns comentários, né? Eu já montei lá no sistema OGS, e uma coisa que eu acho legal para vocês, principalmente para vocês melhorarem o trabalho, é botar o speedup nas tabelas. O speedup, na verdade, é o quanto melhorou, né? Você pega o tempo sequencial, no caso o tempo que vocês tiveram como referência e divide, né, pelo tempo que vocês alteraram, que modificou, né? Por exemplo, eu tive 4 segundos e foi para 2,9, opa, você vai ter um speedup positivo, né? E aí vocês conseguem analisar realmente se quanto de alteração, né, quanto de ganho você teve, né? E vocês vão ver que no primeiro caso você vai ter um ganho bem expressivo, né? Já no segundo, vocês vão ver que esses segundinhos que melhoraram, ou esses frames, não chegam a ser tão eficientes, mas isso faz parte, né? Quando a gente está fazendo uma análise, né? A gente vai pegar algumas técnicas e vai tentar melhorar. Então, minha sugestão é realmente vocês colocarem o speedup, que fica até melhor, né? Porque senão eu fico aí na mão, né? Deixa eu ver quanto eles tiveram de melhora. Pô, ficou legal, teve 1,5 aqui de melhora. Pô, esse aqui teve pouco, né? Teve 0,2, ou teve 1,02, só para ajudar o leitor a entender. Mas de antemão, né, eu botei também algumas outras correções ortográficas, ortográfica não, né, de melhoria, né, mas, no geral, o trabalho está bem feito, eu gostei, foi legal de ler, está bem explicativo, não preciso a gente ficar se batendo, né, quando o trabalho é bom, a gente lê rápido, né, então a gente não precisou gastar tanto tempo, né, então parabéns ao Arthur e ao Guilherme, né, lembrando que as considerações é só melhorias, o trabalho está bem feito, viu, parabéns. Volto a palavra para o Dirceu. Obrigado, professor Charles. Só fazendo uma correção, é no OJS que estarão constando as observações, né, no Open Journal. Eu falei errado, falei Oriente. E meu ponto eletrônico me corrigiu aqui, então, obrigado. Bom, obrigado, professor Charles, obrigado, professor Ivan. Professor Fábio, as suas considerações finais e as suas dicas aí para os alunos, para a gente... Vocês querem comentar as duas sugestões dos professores, meninos? Na verdade, a gente só queria agradecer, principalmente. Foi um trabalho que eu e o Tur, desde o início do ano, né, desde o TCC1, a gente já estava com interesse. E aí foi, no fim, a gente tava, nossa, porque foi bem cansativo fazer os testes, analisar vídeos, e eu fiquei literalmente 5 horas analisando 20 minutos de vídeo. Mas foi, no fim, trazer esse resultado, e uma coisa que a gente estava conversando, principalmente com o Fábio, até o Jean, pelo menos o nosso artigo a gente consiga mostrar para as pessoas que forem ler
né, e conseguir aprender junto. Então, acredito que a gente conseguiu trazer esse resultado aí. Então, principalmente agradecer aí a isso. Arthur? Quer Muito falar uma coisa? legal, isso. Alguém falou Então, tudo. Obrigado. eu só queria agradecer, né? O trabalhar com vocês foi um prazer, né? Agradecer a ajuda, a parceria do Jean aí, que foi muito importante aí para o trabalho ficar sólido, né? E a dedicação de vocês, né? A gente como professor, no começo eu fiquei até um pouquinho ansioso, angustiado. Falei, nossa, mas o que vocês querem otimizar mesmo? A gente não definiu, né? Lembra que a gente não definia, mas no final vocês deram um gás aí violento aí. Parabéns pela dedicação mesmo. E no final deu tudo certo, né? O trabalho de vocês ficou muito bom. Gostei bastante da abordagem e da coragem de vocês abordar um tema árduo aí, que não é tão trivial aí. Então, as pessoas às vezes fogem, né? E parabéns. Jean, você quer comentar alguma coisa aí, aproveitar? E o professor Ivan também está com a mão levantada. Não, também só queria dar parabéns a todos pelo trabalho que realizaram, né? Também fiquei bastante satisfeito aí com o resultado final. É claro que tem sempre coisa ainda a avançar, né? A investigar, a contribuir, né? Mas a gente tem uma limitação de tempo, infelizmente, né? E tem que lidar com isso. Mas o resultado foi bem interessante, principalmente do lado do aprendizado, né? Para o Guilherme, para o Arthur, né? Então, isso já deixa a gente bastante satisfeito. Só queria fazer um comentário a respeito do que o Charles falou do speed up. Eu nem pensei em speed up, Charles, porque normalmente a gente coloca speed up quando compara uma versão sequencial com uma paralela, né? Eu ganho a aceleração da versão paralela. Não é tão comum assim para otimização, só com o uso de técnicas de otimizações, a gente falar do speed up, embora ele seja uma métrica. Aí na minha percepção, achei que não faria muito sentido, mas talvez é algo para avaliar, né? Mesmo não paralelizando o código, pensar o quanto ganhou com a aplicação das técnicas, né? Na verdade, é só uma divisão, né? Então, é só para saber quanto foi, fica mais fácil de você saber, né? Sim. Então, eu acabei vendo na hora, deixa eu ver aqui quanto ganhou. Aí, pô, ele conseguiu aqui 1,5, bacana. Aí no outro, opa, foi bem pouquinho, né? Quando a gente divide lá, enfim, é só uma divisão, né? Mas ajuda para quem está lendo. Mas como eu falei, né? É algo a mais, né? O que vocês fizeram tá muito bom. E só comentando, Jean, também, pesquisa não tem fim, né? Tem prazo, né? É bem isso, né? Então, acho que é isso. Eu só queria agradecer ao Fábio também por ter conduzido aí o trabalho e ter contado aí com a minha ajuda aí quando foi possível. Então, parabéns para todos. Obrigado, professor Jean. Professor Ivan, você está com a mão levantada? Isso, é Por só favor. para fazer uma última sugestão, desculpa interromper, é que seria interessante, meninos, até para alguém que futuramente tem interesse em pegar o trabalho de vocês e dar alguma continuidade, vocês colocarem alguma sugestão de trabalhos futuros. Eu acho que seria bem pertinente vocês colocarem, né? Acho que isso talvez faltou um pouquinho lá no texto, tá? Só uma pequena observação. Muito bom, muito bom. Bom, quero agradecer a presença de todos, então. Alguém quer tecer mais algum comentário? Então, tá bom, quero agradecer a presença de todos, parabenizar aí o Arthur, o Guilherme e principalmente também os professores Fábio, o professor Jean, e agradecer essa banca aqui formada pelo professor Ivan e pelo professor Charles. Obrigado a todos, até uma próxima, sucesso para vocês e aguardem então lá as observações no OJS.